Um assunto de momento. O senador Sérgio Moro está enfrentando um cenário de cassação na Justiça Eleitoral. Ainda está no Paraná, mas já tem muita gente de olho na vaga dele. Há um vácuo de poder que pode surgir e, é claro, está todo mundo lá pensando em ser o nome que pode suceder Sérgio Moro. Pelo menos 6 políticos estão mobilizados para representar o estado do Paraná no Senado. Curiosamente, a disputa contra Moro envolve tanto governistas quanto oposição. A apuração é dela, Tainá Farfan, minha xará. Deu um trabalho danado, eu sei, eu acompanhei nos bastidores e a gente vai trazer aqui, Tainá, para você explicar. Tainá foi batendo de porta em porta para conversar com as fontes, hein, Tainá? E conseguir fechar esse mosaico. Tainá, é isso, com muitas fontes. Eu sei. A gente estava se falando ontem à noite, exatamente, você estava na peleja. Vai lá, contigo. Na peleja, mas agora a gente traz aqui a apuração fresquinha aqui na CNN no 360. Uma ótima tarde para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Bom, esse assunto está dominando cada vez mais os bastidores, que é uma possível cassação do ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, e com isso a convocação de eleições suplementares para eleger um novo senador pelo Paraná. E é claro que partidos e políticos estão de olho nessa possibilidade, né? E o que está acontecendo para quem está em casa entender? O PL e a Federação Brasil Esperança, do PT, né, PC do B e PV, entraram com ações na Justiça Eleitoral pedindo a cassação de Sérgio Moro por suposto abuso de poder econômico e irregularidades ali nos gastos no período da campanha pré-eleitoral, quando Sérgio Moro ainda era filiado ao Podemos e estava ensaiando ali ser candidato para a presidência da República. Nesse caso, o que acontece? Como se trata de uma possível irregularidade eleitoral, a chapa inteira é cassada. Então, tanto o senador quanto o suplente seriam cassados e aí eles teriam que convocar uma nova eleição. Se condenado pela Justiça Eleitoral, Moro ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas a avaliação é que o TSE deve ter um entendimento semelhante ao que teve no caso da juíza Selma Arruda. Ela que foi senadora, teve mandato cassado em algo semelhante ao que a gente está acompanhando agora no caso do ex-juiz Sérgio Moro. Pois bem, diante desse cenário, já há pelo menos 6 pré-candidatos para essa vaga que pode ser aberta no Senado Federal. Temos aí Paulo Martins, do PL, ele que foi o segundo colocado aí na disputa com Sérgio Moro. Ele teve 1.700.000 votos, enquanto o ex-juiz Sérgio Moro teve 1.900.000 votos. Inclusive, vale a gente destacar que ele assume interinamente em uma possível cassação do ex-juiz e aí ele aguarda, então, a convocação de novas eleições para disputar. Eu cheguei a confirmar com ele, sim. Ele assume interinamente e vai disputar também, tentar conquistar essa vaga aí no Senado, no caso de uma possível cassação. Também temos Ricardo Barros, que foi líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, também foi ex-ministro da Saúde de Michel Temer. Ainda Álvaro Dias, do Podemos, ele que inclusive foi tido aí como quem tentou convencer e trouxe aí Sérgio Moro para a política. Depois eles acabaram sendo rivais, disputaram as eleições e Álvaro Dias acabou perdendo aí, sendo derrotado por Sérgio Moro, que conquistou essa vaga no Senado. E olha só o Partido dos Trabalhadores tem pelo menos 3 pré-candidatos. Gleisi Hoffmann, que é presidente do partido, atual deputada. Também temos Roberto Requião, ele que é ex-senador, também deve tentar aí essa disputa. E ainda Zeca Dirceu, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, aí a definir, né? Vamos ver o que o Partido dos Trabalhadores vai definir em torno desse assunto. Eu cheguei a conversar com todos, praticamente todos esses 6 pré-candidatos, todos confirmam sim essa possibilidade e estão aguardando então uma definição, uma apreciação por parte da Justiça, né? A ver se de fato o Sérgio Moro será cassado ou não, mas há uma avaliação de que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral deve ser muito similar ao que já aconteceu anteriormente no caso da juíza Selma Arruda. A gente entrou em contato com Sérgio Moro, mas a assessoria informou que ele não vai se manifestar sobre esse assunto. Volto com vocês no estúdio. Parabéns pela apuração, Tainá. Obrigada por trazer para a gente em primeira mão no 360. Ô Yuri, a Raquel já aparece também. Eu quero jogar para você. Eu tô perplexa. A Tainá falou com 6 possíveis candidatos e nenhum deles esconde a vontade de assumir a vaga de Sérgio Moro. É um indicativo de que ele não tem apoio na política, nem no governo, nem na oposição, o que de alguma forma também surpreende. No judiciário, a gente ouve falar de algumas visitas e conversas que o Moro tem feito.
pode ser um caminho ou também, neste momento, muito difícil, Yuri? Olha, Tainá, é um caminho que todo político faz e isso demonstra o quanto o Sérgio Moro já está habituado ao seu novo physique de rôle de político. Foi eleito senador com a maioria dos votos, ou com a maior parte dos votos para o Senado lá pelo estado do Paraná. A grande questão é que, de fato, esta corrida, depois da cassação do deputado Deltan Dallagnol, depois que ele perdeu o mandato, isso acabou animando os ânimos no seguinte ponto, de que estas figuras muito vinculadas à Operação Lava Jato, ao combate à corrupção, não têm nessa linha do que você me perguntou, não tem uma proteção institucional, digamos assim, tem uma fragilidade institucional que qualquer mínima chance, qualquer brecha vai ser explorada pelos seus adversários. Foi isso que aconteceu, né? A Tainá Farfan fez o comparativo com o caso lá de Mato Grosso. Também uma juíza, Selma Arruda, acabou tendo seu mandato cassado logo no início e é o mandato que acabou sendo herdado e depois conquistado, porque houve uma nova votação, pelo atual ministro da Agricultura, senador licenciado Carlos Fávaro. A grande questão é como o eleitorado do Paraná tenderia a se comportar diante de uma disputa por uma cadeira tão simbólica, ocupada pelo nome que representou com maior vigor a Operação Lava Jato. Lembrando que também Dallagnol foi o mais votado entre os deputados federais, mas aí a ironia do destino, né? Com a cassação, a anulação dos votos que foram dados a Deltan Dallagnol, quem passou a ser a pessoa mais votada para a Câmara dos Deputados pelo Paraná foi a sua nêmesis, digamos assim, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Se essa disputa de fato ocorrer pelo Senado, tenderia a manter um eleito pelo campo conservador, e aí o candidato que ficou em segundo lugar, o ex-deputado Paulo Martins, estaria como favorito? Talvez. O Paraná já há algum tempo tem um eleitorado mais conservador, tem prevalecido desde a eleição de 2006 esse olhar mais conservador. Só em 2002 o Paraná, exemplo de quase todos os estados brasileiros, deu a vitória ao Lula naquele momento. A grande questão agora parece, né, o estado de ânimo da política é de tentar criar um clima para que não seja mais uma questão de se Sérgio Moro conseguirá manter o seu mandato, mas até quando ele conseguirá se segurar no seu mandato. Tainá, eu imagino que a Tainá Farfan, estou até olhando aqui na matéria dela, procurou sim, né, o senador Sérgio Moro, que não preferiu não se manifestar sobre o assunto. Estava achando aqui um texto até que ele escreveu sobre isso, em que ele compara ali com o personagem do Mark Twain e diz, aqueles que me acreditam morto, não estou morto, cita os contatos que ele está fazendo, que a gente até trouxe aqui no 360, com a líder da oposição venezuelana, o esforço que ele está fazendo em oposição ao governo Lula. E aí tem um momento aqui do trecho em que ele fala: não antecipo resultados da justiça eleitoral porque seria ofensivo aos magistrados e eu, ao contrário dos meus adversários, respeito a instituição, mas não acredito honestamente que meu mandato já tenha sido cassado. Prometo fazer uma investigação rigorosa e comunicar de imediato ao público se me descobrir morto. E aí, vou jogar essa questão de novo para o Yuri. Yuri, politicamente, ele já está morto ou ainda não? Não, eu acho que seria precipitado isso. O que a gente percebe é que tem uma disposição das várias forças políticas que cobiçam a cadeira de Sérgio Moro para tentar criar essa ambiência. Daí a reação dele de dizer, não estou morto. Mas ele sabe, sim, que do ponto de vista da política dos bastidores, há uma fragilidade da parte dele. E há uma fragilidade não só pelas questões relacionadas à Operação Lava Jato, pelo fato de ser, entre aspas, um outsider da política, embora já tenha exercido cargo de ministro de Estado, já teve uma vivência bastante grande em Brasília, conquistou agora um mandato parlamentar, ganhou no voto ali, pela maioria dos votos. A grande questão, me parece, é que
olhando para o mérito da causa que foi apontada, e se eu não estou enganado aqui, Tainá Falcão pode me ajudar, tanto o PL quanto o PT argumentam a mesma coisa, que são problemas no uso de recursos quando o Sérgio Moro ainda estava afiliado ao Podemos, não na campanha oficial pelo União Brasil do Paraná. Lembrando toda a trajetória de Sérgio Moro na sua pré-candidatura até viabilizar a sua candidatura. A mudança de endereço, a tentativa frustrada de mudar de endereço de São Paulo, Paraná, etc. Mas a própria saída conturbada do Podemos, e de fato o Podemos cobrou recursos que foram disponibilizados para uso de Sérgio Moro e depois ele acabou não mantendo o apalavrado de ser candidato pelo Podemos, trocou de partido no limite da possibilidade, da exigência de filiação partidária, tem questões aí a serem resolvidas. Há alguma materialidade que, no mínimo, leva o caso a ser apreciado. E, por isso, muita pressão da classe política para fazer com que, já no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, haja uma decisão desfavorável a Sérgio Moro.